BNews edição sábado. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. Fenop. Portonave. Santos Brasil. Transbrasa. Olá, começa agora o BNews edição sábado e a gente traz as principais notícias do setor de transporte e infraestrutura da semana. Nós começamos a edição de hoje falando sobre o anteprojeto de revisão da Lei dos Portos, aprovado pela Comissão de Juristas, que analisou as mudanças no marco legal de exploração portuária. A matéria segue agora para análise dos deputados, que vão enfrentar a pressão de parte da classe trabalhadora. No ano passado, os portos brasileiros movimentaram 1,3 bilhão de toneladas, o maior volume da história. O crescimento foi de quase 7% em relação ao ano anterior. Agora, se a comparação for com 2013, ano de implantação da Lei de Exploração das Instalações Portuárias, o número impressiona. Naquele ano, o setor portuário brasileiro movimentou 204 milhões de toneladas. O crescimento em 2024 é de quase 550%. Os números podem subir de forma acelerada nos próximos anos. O Ministério de Portos e Aeroportos prepara a maior rodada de leilões da história. Até 2026, a previsão é de 35 terminais em todo o Brasil, com investimentos que passam dos 11 bilhões de reais. Resolver os desafios regulatórios é uma tarefa dos três poderes. Por isso, a Câmara dos Deputados criou, no final do ano passado, uma comissão de juristas que, ao longo de 2024, discutiu o que precisa ser mudado na Lei de Regulação dos Portos, que foi sancionada lá em 2013. Os desafios do setor portuário para os próximos anos também foram debatidos. O anteprojeto aprovado ontem pela comissão traz mudanças como o fortalecimento da ANTAQ, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Ela é uma agência especializada, ela que tem expertise na área de transporte aquaviário, e também nós sugerimos, para que essa desburocratização ocorra, a transferência do poder concedente do Ministério competente para os arrendamentos para as autoridades portuárias e as autorizações para portos privados para a ANTAQ. Outra novidade é o Plano Nacional de Dragagem. O texto abre possibilidade de financiamento pelo Fundo da Marinha Mercante. A importância de termos um Plano Nacional de Dragagem vai muito além da simples manutenção dos canais de navegação. Representa um fator estratégico para o crescimento econômico. Por essa razão, foi estabelecido a previsão de continuidade do Programa Nacional de Dragagem Portuária e Hidroviária, e há uma sugestão no anteprojeto de abrir o Fundo da Marinha Mercante também para financiar projetos de dragagem. Já as autoridades portuárias vão ficar responsáveis pelos processos de arrendamento dentro de seus portos públicos. A proposta enfrenta pressão de parte da classe trabalhadora, que é contra algumas medidas, como a possibilidade de terceirização das guardas portuárias, a extinção de algumas categorias e a permissão para que os terminais portuários escolham o melhor modelo de contratação, se avulso ou com vínculo empregatício. Os trabalhadores reclamam que não foram ouvidos durante as discussões do anteprojeto. Mexe em diversos pontos, de tudo, de arrendamento, da autoridade portuária, mas sobretudo a parte que é pior para nós é a retirada dos direitos. Ele suprime da lei a existência da guarda, ou seja, permite a terceirização total da segurança. Eles usaram como pretexto a existência, por exemplo, da polícia militar, mas existe a polícia militar e existe a polícia legislativa, por que não pode existir a guarda portuária?
Chega a ser ridículo os argumentos que eles utilizaram. Outro ponto é a questão dos TPAs, né? Elimina diversas categorias como vigia, consertador, bloco, acaba com a exclusividade. Cria uma competitividade desleal com uma chamada empresa de prestação de serviços portuários. Enfim, acaba com o mercado de trabalho portuário. O relator do anteprojeto afirma que recebeu trabalhadores e que o texto fortalece as entidades sindicais. Ele garante a exclusividade para quem é qualificado e, além do mais, abre o mercado de trabalho para todos os trabalhadores brasileiros poderem também se candidatar às vagas para o trabalho portuário. Em relação à terceirização, da possibilidade de terceirização da segurança patrimonial e da vigilância, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, tem tema de repercussão geral, em que a terceirização em todas as áreas da atividade, ela é permitida, é possível. Quase todos os países, quem presta serviços a bordo ou na área do cais, são denominados estivadores. No Brasil, houve esse desmembramento em categorias, algumas delas são categorias que é público e notório, que a atividade é muito pequena, em alguns portos brasileiros, inclusive, nem existe já essa representação. A pressão segue agora para os deputados, que serão responsáveis por debater e alterar a proposta, que só vai virar lei após a análise e votação das duas casas legislativas. Quando houve a alteração de 93, houve manifestações enormes dos trabalhadores contra o órgão gestor de mão de obra. Hoje, os trabalhadores defendem o órgão gestor de mão de obra. E eu tenho certeza que, com o conhecimento, o esclarecimento da nova legislação, com certeza, daqui um breve período, espero que rapidamente eles compreendam a importância dessa alteração, que vai fortalecer a representação sindical, que vai gerar emprego, que abriu o mercado de trabalho para os trabalhadores avulsos, dando segurança jurídica à proposta de anteprojeto a todos os terminais de uso privado, que nós denominamos no anteprojeto de portos privados. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou essa semana a PPP para a construção do túnel imerso entre Santos e Guarujá, no litoral paulista. O presidente da Autoridade Portuária de Santos comentou o assunto durante uma visita a uma comunidade em Guarujá. A visita do presidente do Porto de Santos foi para conhecer os projetos e reivindicações do centro comunitário. A região fica às margens do canal de navegação e abriga quase 8.000 famílias. Desde a década de 60, com a expansão do maior complexo portuário do país, a atividade portuária tem se aproximado da comunidade. A agenda teve como principal objetivo destacar a relação porto-cidade com o bairro de Guarujá. Nós efetivamente iniciamos um plano ousado de prefeitos que passaram por aqui, de outros presidentes de autoridades portuárias, que é integrarmos a operação de logística, a movimentação de cargas com a sociedade local. Então a nossa visita aqui, à margem esquerda, principalmente nesse bairro que é simbólico. A integração do porto com a margem esquerda na cidade de Guarujá é um desafio para a autoridade portuária. O presidente Pomini destacou ações voltadas para a comunidade, como essa aqui, que promove a troca de resíduos recicláveis por cestas básicas. O projeto existe desde 2021 e foi desenvolvido por mulheres da comunidade. Neste ano, a Autoridade Portuária de Santos passou a apoiar a ação. Os investimentos têm sido importantes para a expansão do projeto, que já recolheu 2,5 toneladas de lixo em apenas um dia. A gente tem muita demanda, muita, e a nossa demanda só aumenta, todos os dias. E a gente está vindo pessoas de outro bairro querendo levar o projeto para lá, e a gente precisa estruturar isso para que a gente possa atender todo mundo que vem. E outra coisa é a TagTag, ela doa cestas, né? Mas está sendo até pouco, porque está aumentando esse fluxo. Quanto mais cesta básica e mais produtos de primeira necessidade são doados, mais as famílias vêm e reciclam seus resíduos. Além dos projetos de integração porto-cidade, a margem esquerda vive a expectativa da chegada de novos empreendimentos que devem facilitar o escoamento de cargas e aumentar a movimentação do lado guarujaense do porto. Nesta quarta-feira, o governo de São Paulo sancionou o projeto da PPP do túnel Santos-Guarujá.
A ligação seca entre as duas cidades do litoral de São Paulo é um projeto de quase 100 anos e um dos mais aguardados pelos moradores da região, com um investimento de 6 bilhões de reais. Agora o governo do estado conseguiu a autorização do Poder Legislativo para que a gente possa avançar sobre as próximas fases. Primeiro, expedição da licença ambiental, publicação do edital em parceria Porto, Ministério de Portos e Governo do Estado no primeiro semestre do ano que vem. E o que nós decidimos sobre o traçado é que o mercado é quem fará a orientação sobre o traçado ideal. Explico. Algumas premissas serão estabelecidas no edital. Menor impacto possível nas operações portuárias, menor impacto possível nas questões ambientais. No próximo bloco, você vai ver os detalhes da venda de controle de uma das principais companhias portuárias do Brasil. É rapidinho. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Ligando as rotas do mundo, fazendo o nosso país crescer, levando e trazendo tudo o que é importante pra você. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Com sede em Brasília e sindicatos empresariais nos portos, a FENOP se mantém em permanente atividade em seus comitês técnicos e suas programações anuais. Sua principal missão é representar o setor empresarial portuário como entidade sindical com competência nacional, sempre em busca de melhorias nas operações portuárias e na qualidade da mão de obra envolvida. A FENOP continua a serviço da permanente modernização portuária brasileira. O BNews edição sábado está de volta e essa semana a Wilson Sons anunciou que a controladoria está vendendo a fatia da empresa no Brasil para a MSC. Veja os destaques dessa negociação na reportagem de Gustavo Zanaroli. Um dos maiores grupos de terminais portuários do país vai ter um novo controlador, depois de muitas especulações envolvendo a venda das ações da Wilson Sons. A controladora OHL, a Ocean Wilson Holdings, anunciou nesta segunda-feira a negociação com a MSC, a Mediterranean Shipping Company. Em comunicado ao mercado, a companhia informou que o vendedor se comprometeu a alienar todas as ações de controle pelo valor de 4,352 bilhões de reais. O documento também mostra que o contrato de compra e venda permite que o Conselho de Administração da Wilson Sons pague aos acionistas os dividendos em montantes equivalentes a 22 milhões de dólares. A conclusão da operação está prevista para o segundo semestre do ano que vem e, após isso, a MSC vai fazer uma oferta pública para comprar as ações restantes da Wilson Sons em mercado, com os mesmos valores que foram ofertados à OWHL. Hoje, a companhia tem 22% de ações negociadas na Bolsa. A MSC vai passar a controlar os 56% da OWHL. A Tarpon Capital permanece com 12% e a Radar os outros 10%. A MSC vai controlar o Centro Logístico em Santo André, na Grande São Paulo, o Estaleiro Guarujá, que é o maior dique seco no Porto de Santos, o Terminal de Contêineres de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e o Tecon Salvador, que tem área de 163 mil metros quadrados e movimenta mais de 500 mil unidades de contêineres por ano. Com as facilidades que a gente tem aqui do Porto de Salvador, né, um terminal com calado profundo, com águas abrigadas,
né, tá no meio do país, de repente a MSC faz daqui o grande hub dele para o Nordeste todo, né, o Sudeste e Nordeste, e vai aumentar muito a movimentação. O fechamento da compra ainda precisa da aprovação da ANTAQ, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, e do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Na última quinta-feira, a OWHL havia confirmado o interesse de outra empresa, a gestora de investimentos, a Squared, na compra do controle de ações da Wilson Sons. A oferta teria que ser feita num prazo de 15 dias, mas não deu tempo. A MSC atravessou a Squared com uma oferta de R$ 17,50 por cada um dos quase 250 milhões de ações da companhia. Fundada há 54 anos em Genebra, na Suíça, a MSC é a líder global em transporte e logística. A armadora de contêineres tem 838 embarcações, à frente de outras gigantes, como a dinamarquesa Maersk, que tem 713, e a francesa CMA-CGM, com 646. A negociação reforça a tendência de verticalização. O próprio armador também é dono do terminal, comandando toda a cadeia. A conclusão dessas negociações é mais um movimento que a gente observa aí na linha dos grandes armadores, está procurando verticalizar suas operações, agregando terminais portuários. No caso da Wilson Sons, um terminal retroportuário importante, que é o CLIA de Santo André. E nesse caso ainda, especialmente, traz junto a possibilidade de verticalizar as operações de rebocador, né? Que é um serviço muito importante que os navios precisam quando fazem suas atracações e desatracações. No mês passado, a CMA-CGM anunciou a compra do controle das ações da Santos Brasil e a própria MSC é dona da Brasil Terminal Portuário no Porto de Santos, numa sociedade com outra armadora, a Maersk. E é uma tendência mundial, né, dos armadores e grandes grupos empresariais assumirem esse mercado de containers, né, que é um mercado de altíssimos investimentos, né, em todos os países, né, o setor que demanda bastante investimento na área portuária é o setor de containers. O que não falta no Brasil é órgão para fiscalizar e para olhar se está ok e não está, né? Está aí ANTAQ, CAD, TCU, as próprias docas. Então, eu acho que órgãos, a gente, CGU, órgãos a gente tem demais, né? O importante é as regras, segurança jurídica e a empresa realmente investir, aumentar o fluxo. Ele quis comprar esses terminais, justamente deve querer ampliar, aumentar o fluxo marítimo, trazer mais linhas, né, aumentar a capacidade. Isso é muito bom para a economia. Começou a funcionar nessa semana o Open Lab, um laboratório do Senai dedicado à digitalização e conectividade em Santos. A indústria da transformação carrega a mudança no nome. Mudança que passa pelo investimento em novas tecnologias e na modernização das operações. Em Santos, cidade que abriga o maior porto do país e está localizada em uma região com indústria pujante, espaços que promovam esse desenvolvimento são fundamentais para impulsionar o crescimento econômico. O Open Lab, novo laboratório do Senai, visa promover a chegada de novas tecnologias no setor industrial, que estão englobadas na indústria 4.0. O local é aberto para o desenvolvimento de pesquisas e projetos específicos com equipamentos avançados, disponíveis em um ambiente de integração dessas tecnologias e sistemas em processos contínuos na indústria petroquímica, óleo e gás, entre outras, além de integrar 35 players tecnológicos. Você fala do meio físico Ethernet APL, é um meio físico de conectividade de alta velocidade. Você aumenta a velocidade de comunicação em mais de 300 vezes quando comparados com os meios clássicos e anteriores, até então utilizado
na área de instrumentação industrial. Nós ouvimos aqui também o intuito da região de se tornar uma zona de processamento de exportações, ZPE. Entendo que neste contexto, no contexto do fortalecimento da indústria da Baixada Santista, esse laboratório é essencial. As empresas interessadas em implantar as tecnologias disponíveis no laboratório poderão entrar em contato com consultores do Senai, que iniciam o processo de instalação. Os representantes das empresas de tecnologia também podem usar o espaço para demonstrar suas soluções. A expectativa é que os consultores do Senai sejam capazes de ir até as indústrias e aí identificar nas indústrias a oportunidade de aplicação das tecnologias que estão aqui presentes nos contextos industriais. Você tem situações ainda que são antigas e que você pode aproveitar muitos desses ativos e fazer uma transição mais suave, né, conseguindo fazer um planejamento adequado e introduzindo essas tecnologias conforme necessidade. As tecnologias envolvem inteligência artificial, blockchain, segurança cibernética, entre outras frentes, com o objetivo de mapear as principais necessidades de uma instalação. Especialistas afirmam que o uso das ferramentas não auxilia apenas diretamente na operação, como também no planejamento dessas operações. Os processos que já estão funcionando, e você insere tecnologias nesses processos, de forma que você consegue hoje passar a enxergar informações que você não tinha antes. Você não sabia a produtividade de uma máquina, você passa a conhecer. Você não sabia os tempos de operação, você passa a conhecer. A realidade aumentada é um dos pilares da indústria 4.0 e também a protagonista aqui no Open Lab. A experiência virtual ajuda a trazer mais segurança e eficiência nas operações industriais. Esse óculos de realidade mista, por exemplo, mostra os indicadores da planta de uma fábrica em tempo real e auxilia na manutenção dos equipamentos e no compartilhamento de informações com os funcionários. A gente sabe que tem terminais líquidos, tem terminais que utilizam muito a automação, granéis sólidos e líquidos. Esse Open Lab vai facilitar a inovação dentro desses instrumentos industriais que acontecem dentro do Porto de Santos. E o mapa do emprego, sem dúvida nenhuma, vai contribuir muito para que a Secretaria possa conectar o munícipe que busca uma oportunidade de trabalho com aquela oferta de emprego anunciada na nossa cidade, aproximando o munícipe dessa vaga de trabalho. Depois do intervalo, você vai ver o bom momento da aviação brasileira. O que move o seu mundo? O nosso é movido pelo que carregamos. Movimentamos a eficiência e impulsionamos os negócios. Movimentamos o desenvolvimento e fortalecemos a região. Movimentamos as oportunidades e nos conectamos com as pessoas. É assim que a sustentabilidade, o crescimento e o futuro viram presente em cada movimento. Portonave, movimentamos mais do que contêineres. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Seja bem-vindo à Transbrasa. Construir um legado requer tempo e energia. A Transbrasa chega aos seus 50 anos renovada. Ao longo do trajeto, construímos sólidas relações que transformaram a empresa no que é hoje.
Conhecer as necessidades do mercado e acompanhar as inovações fazem parte da nossa história. Construímos relações que ultrapassam as dificuldades, pois gostamos do que fazemos e fazemos bem. Esse é o sucesso da Transbrasa. A aviação civil do país teve o melhor mês de setembro da história. E a projeção é de recorde em 2024. A aviação civil brasileira teve o melhor mês de setembro da história. Foram quase 10 milhões de passageiros. 7,9 milhões eram em voos domésticos e mais de 2 milhões em internacionais, só no mês passado. No acumulado do ano, são quase 87 milhões de passageiros nos primeiros 9 meses de 2024. Até agora, o melhor ano havia sido 2019, antes da pandemia. Foram mais de 118 milhões de passageiros, entre voos domésticos e internacionais. A pandemia fez os números despencarem nos 2 anos seguintes. A aviação civil começou a se recuperar em 2022 e no ano passado foram 112 milhões de passageiros. O setor de aviação no mundo tem se recuperado com passos muito mais largos e se recuperado com indicadores mais positivos do que no Brasil. Ainda que o Brasil exista um crescimento do turismo, existe uma dificuldade muito grande pela situação macroeconômica do país. A aviação ela é muito afetada pelas variações do dólar, isso em mercado doméstico, né? Pelas reformas tributárias, pelos custos das companhias aéreas que estão sempre subindo e estão sempre subindo porque são custos referenciados em dólar. Entre os aeroportos, destaque para Guarulhos, em São Paulo, que teve crescimento de mais de 27% entre janeiro e setembro desse ano. Quase 100 milhões de passageiros passaram pelo terminal. O Galeão, no Rio de Janeiro, ficou em segundo lugar, seguido por Brasília, Congonhas, em São Paulo e Viracopos, em Campinas. Entre as companhias aéreas, a Latam lidera com folga, mais de 50 milhões de passageiros. Em seguida vem a Azul e em terceiro lugar, a Gol. Existe uma flutuação, uma variação muito grande no Brasil entre um mês que é muito bom para as companhias aéreas e um mês que é muito ruim. Mas isso se deve também à variação desses fatores exógenos, como o dólar, como o preço do combustível, e que afetam sobremaneira a atividade das empresas aéreas aqui no nosso país. O paradoxo a esse bom momento da aviação brasileira é a crise enfrentada pelas companhias aéreas desde a pandemia. A Gol segue em recuperação judicial. Em agosto, a Câmara aprovou o crédito de 5 bilhões de reais vindos do Fundo Nacional de Aviação Civil. Os recursos serão liberados a partir do ano que vem. Não somente devemos olhar para linhas de crédito, financiamento facilitado pelo governo, mas também uma reforma macro, uma reforma estrutural no ambiente de negócio das companhias aéreas. As companhias aéreas aqui no Brasil, elas enfrentam dificuldades tributárias, dificuldades no âmbito da legislação trabalhista, uma burocracia ainda bastante elevada, por mais que a ANAC e o governo tenha se empenhado em diversas administrações para melhorar esse ambiente, desburocratizar o ambiente, mas para se pensar numa recuperação mais pujante, é necessário também que se fale de uma reforma estrutural no setor da aviação. Acabou o BNews edição sábado. Na segunda-feira, a partir das 7 da noite, tem BNews 19 horas ao vivo. Uma ótima noite para você e um excelente domingo de descanso.
BNews edição sábado. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. FENOP. Portonave. Santos Brasil. Transbrasa.